O mistério do milagre, fé e provisão nos tempos de hoje. Ou milagres e provisão, quando a fé encontra o chamado. O que leva tantas pessoas a colocarem sua esperança em um milagre? Porque há tanta crítica, reclamação e julgamento sobre a fé e a postura dos líderes evangélicos, pastores, apóstolos, bispos, enquanto pouco se fala sobre outros líderes religiosos, como os do candomblé ou das religiões afro-brasileiras. Será que a Igreja de Cristo está realmente errada em ajudar os pobres? Orar pelos enfermos e crer nas curas pela fé e pela intervenção divina? Porque tantas pessoas que nem praticam da fé cristã têm criticado tanto a Igreja? Por que ofender líderes que apenas pedem ajuda para manter o ministério vivo, quando sabemos que todo ser humano é falho e sujeito a erros? Poucos param para pensar no custo real da obra de Deus. O preço de um microfone, de um mixer, das contas e dos aluguéis dos locais de culto. Será que é justo julgar sem compreender o esforço que existe por trás de cada transmissão, de cada culto e de cada alma alcançada? Afinal, o poder de cura, de provisão e de transformação é o cerne da nossa fé. Será que existe uma oração ou palavra especial que nos conecta a esse poder, mesmo sem percebermos enquanto Deus já está agindo em nossa vida? Você entende a força que a palavra de Deus tem para manifestar o impossível? Toda a Bíblia carrega autoridade espiritual, e muitos souberam utilizá-la para viver coisas sobrenaturais. E quanto à vida de Jesus? Ele realizou 37 milagres registrados, curou leprosos, multiplicou pães, acalmou tempestades. O que mudou de lá para cá? Por que o apóstolo Valdemiro Santiago tem sido tão atacado? Seria por erros humanos ou pelos milagres e curas que acontecem pela fé em Jesus Cristo? Hoje nós vamos tirar o véu dos milagres de Cristo e descobrir por que o poder de Jesus toca tão fundo o coração das pessoas. E por que o debate sobre a provisão na atualidade gera tanta controvérsia? A paz do Senhor, meus amados. Aqui não é só um canal, é um campo missionário. Nos ajude a levar a palavra de Deus a quem mais precisa. Inscreva-se, curta, compartilhe e faça parte dessa missão de fé e milagres. Por isso, peço perdão pela insistência, mas faço um apelo direto a você que ainda não se inscreveu. Clique no botão. A sua inscrição é o combustível que nos ajuda a crescer e a expandir esta palavra. Seja o braço que nos ajuda a pregar o Evangelho. Agora vamos ao que interessa. Prepare-se para desvendar o mistério do poder de Jesus nos milagres, o dilema da provisão. O poder de Jesus Cristo transcendeu a mera pregação. Ele demonstrou o poder do reino de Deus em aproximadamente 37 milagres registrados. Cada ato era uma manifestação da provisão, da autoridade e do cuidado divino. A gratuidade da cura. Jesus curou a lepra, Lucas 5:12. E o cego com cuspe e terra, sem pedir nada em troca, apenas a fé. O milagre visava restaurar a dignidade e não exigia preço. A provisão. Ele transformou 5 pães e 2 peixes. João capítulo 6, versículos 9 a 13. Provando que a abundância não depende do estoque, mas da bênção de Deus. A palavra. Cristo acalmou a tempestade. Marcos capítulo 4, versículo 39. Apenas com o poder da sua voz. O padrão bíblico é inegável. O milagre é gratuito. A provisão é um ato de graça. E a única moeda de troca é a fé. Mesmo hoje a tendência é outra. O evangelho é gratuito, mas a evangelização é muito cara. O confronto moderno, o preço da crítica. Isto nos leva ao dilema da fé moderna. Por que os milagres contemporâneos são sempre recebidos com mais crítica do que louvor? O apóstolo Valdemiro Santiago é um fato público que ilustra esse paradoxo. Por um lado, há inúmeros testemunhos de pessoas que estavam em leitos de morte, em hospitais ou sofrendo de doenças como câncer e lepra, que alegam terem sido curadas por sua oração e imposição de mãos. São vidas salvas, pessoas que iriam morrer, mas foram restauradas. A pergunta é, por que a imprensa e a opinião pública
não destacam essas obras também? É sempre mais fácil criticar? Assim como Jesus foi criticado por usar cuspe e terra para curar o cego. O apóstolo foi criticado por oferecer um feijão milagroso durante a pandemia de Covid-19. O fato é que esse feijão se tornou um problema público. Mas se a questão do dinheiro não existisse, se ele tivesse oferecido o objeto de fé gratuitamente, o povo teria ficado revoltado na mesma intensidade? A justiça teria agido? O verdadeiro dilema não é o milagre, que é sempre lembrado pela pessoa curada. O dilema é o caminho da provisão. A crítica, muitas vezes, não é a falta de poder de Deus, mas ao questionamento se o evangelho, que é gratuito, deve ser misturado com a transação financeira. Porque tantas pessoas que nem mesmo fazem parte da fé cristã têm criticado tanto a igreja? Por que ofender pastores, apóstolos e líderes que pedem ajuda apenas para manter o ministério funcionando? Quando sabemos que todo ser humano é sujeito a falhas, poucos param para pensar no custo real da obra de Deus. O preço de um microfone, de um mixer, da luz, da internet, do aluguel do templo. Tudo isso é investimento para que a palavra continue sendo pregada. Será que é justo criticar sem entender o esforço? A dedicação e as lágrimas que existem por trás de cada transmissão, de cada culto, de cada alma alcançada? É verdade, existem líderes que se deixaram levar pela ostentação e vivem uma vida luxuosa, usando de forma errada o dinheiro que vem das contribuições do povo de fé. Mas esses casos não representam a igreja verdadeira. A maioria dos servos e servas de Deus trabalha com sinceridade, enfrentando lutas, orando por vidas e mantendo a obra de pé, não por vaidade, mas por amor ao Evangelho. Então, antes de julgar, lembre-se, a igreja não é um prédio e nem um nome. Ela é formada por pessoas que creem, que lutam e que não desistem da fé. E se você faz parte desse exército, não se cale, compartilhe a palavra, apoie esta missão e ajude a espalhar o Evangelho até os confins da terra. Para quem foi curado, a oração desse pastor, desse apóstolo, será lembrada para sempre. Para o crítico, a memória ficará ligada ao preço. A palavra nos chama a focar na gratuidade do poder de Cristo. Na natureza e no cosmos nada é simples. Tudo esconde uma complexidade, regida por leis e códigos que aguardam ser desvendados. A fé, assim como a ciência, nos ensina a procurar a profundidade por trás da superfície. O milagre não é um truque. É a prova de que a simplicidade da fé esconde a engenharia divina. Nós vimos que Jesus Cristo, o bom médico por excelência, demonstrou o poder de manifestação através de elementos simples e naturais, mas carregados de significado. Usou seu cuspe e a terra para curar um cego, mostrando que o poder reside na união do elemento natural com o sopro divino. Multiplicou 5 pães e 2 peixes, transformando a escassez material em abundância milagrosa. Andou sobre as águas e acalmou a tempestade com a força da palavra sagrada, demonstrando domínio absoluto. Quando o evangelista João reporta a promessa de Jesus, a vida é no Espírito. Se tu crês, tu verás a glória de Deus. Ele está resumindo o princípio do milagre. O leitor que busca a palavra com fé está ativando um código espiritual de crença. Ele está vendo a glória de Deus se manifestar, na provisão que acalma a ansiedade, na orientação que clareia o caminho, na proteção que desarma o medo. O verdadeiro mistério do milagre é este. Ele é a chave para transformar a sua fé, o crer, na sua realidade, o ver. Por isso, a história de Cristo e seus milagres continuam a ser o maior ato de fé de todos os tempos. E é nessa manifestação do Espírito que a palavra de Deus confirma sua promessa. Aquele que a medita e ora com o coração sincero recebe o alívio imediato, porque o verdadeiro segredo do poder não está nos objetos, mas na presença que habita na fé. Queridos irmãos e irmãs, agradeço profundamente pela sua audiência e pelo seu apoio. Vimos hoje o poder dos milagres de Cristo e o quanto a palavra de Deus transforma vidas.
E é exatamente essa transformação que queremos levar adiante. Lembrem-se, temos irmãos no hospital, nas prisões e em casa que precisam urgentemente dessa mensagem de esperança. Se você ainda não faz parte desta missão, esta é a sua chance de ser um instrumento. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha neste vídeo e compartilhe com mais alguém. A sua ajuda é vital para que possamos continuar crescendo e levando o Evangelho até onde os pés não podem ir. Juntos, somos a voz do médico. Fiquem na paz de Deus e até a próxima revelação.